Queridos irmãos, hoje começamos a ler o chamado Sermão Eclesiástico. Infelizmente, alguns versículos foram decepados pela liturgia que fazem sua falta. Eles ajudam a entender melhor do que Jesus está falando. Mas o texto que temos começa com uma pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? É uma preocupação muito frequente em pessoas adultas. Por exemplo, quando você chega numa empresa, você dá uma olhada para ver quem é que manda ali. Você procura se informar para ver quem é que comanda o pedaço. Porque quem é adulto está muito preocupado com as hierarquias e, ao mesmo tempo, está muito preocupado em ocupar uma posição naquela hierarquia. Uma criança não. Uma criança não está preocupada com isso. Ela, com toda a simplicidade, quer ser o que ela é. Está preocupada com as suas brincadeiras, com as suas diversões, quer que as suas necessidades sejam atingidas, mas as suas necessidades são simples. Uma criança não precisa mandar em ninguém, não precisa se sentir superior a alguém. Quer comer na hora certa, quer usar um brinquedo, quer fazer aquilo que corresponde à sua necessidade mais rudimentar. Por isso Jesus chama uma criança, vem cá, e coloca no meio deles. E é bonito isso, porque a criança ela é dócil. Ela não está pensando na vantagem que ela pode obter. Ela quer simplesmente viver aquele momento, seguir o seu impulso. Então ele começa a ensinar: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, ser criança para o Evangelho é um mandamento. Não é algo facultativo. A infância espiritual não é uma espécie de espiritualidade alternativa que a gente pode ou não pode ter. Com uma devoção que uma pessoa tem e que não é obrigatória, não é vinculante. A infância espiritual está no Evangelho. Está no Evangelho como um princípio normativo. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo: se não mudardes a vossa forma de pensar para começardes a ser como crianças, e aqui é tudo muito claro, ele não está falando da birra de uma criança, do infantilismo, da tolice de uma criança, da inocência, que às vezes está mais baseada ainda na
falta mesmo de percepção que tem uma criança. Ele não está falando disso. Eu já vi pessoas interpretando esse versículo e dizendo que nós temos que, no fundo, dar uma de criança. Uma vez eu vi alguém até justificando em cima desse versículo que, assim como criança gosta de doce, então uma pessoa que pratica infância espiritual gosta de doce. É uma bobagem isso, não tem nada a ver. Jesus não está falando disso. Não está falando de você colocar uma Maria Chuquinha na cabeça. Não está falando de você pegar um ioiô e começar a brincar. Não está falando de coisas desse tipo. Não é isso. O que ele está dizendo é: seja simples como é simples uma criança. Não se comporte diante da vida como alguém que quer galgar um posto, assim como fazem os adultos. Seja maleável, seja ensinável, seja educável, seja humilde. Ele diz abaixo: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Seja uma pessoa transparente, como transparente é uma criança. Seja uma pessoa despretensiosa, como despretensiosa é uma criança. Seja uma pessoa que, assim como uma criança, é capaz de dizer o que pensa, sem excessivas conjecturas. É impressionante como as crianças dizem a verdade, porque são simples. Nós aqui queremos o tempo todo estar no controle, dirigir as situações, manter a nossa autoridade, a nossa petulância. Não, uma criança nem pensa nisso. Ela não quer o primeiro, o maior lugar. Ela quer o melhor lugar, que é o lugar adaptado para ela. Ela não pensa muito em estar, sei lá onde. O melhor lugar é o lugar em que ela está. Isso é normativo para entrar no céu. Isso é um princípio obrigatório. Quem não for assim, não vai para o céu. Jesus diz: nem adianta. Mas ele continua: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então, é bonito isso, porque não se trata apenas de ser assim, se trata de tratar os outros que são assim como um outro Cristo. De recebê-los, acolhê-los, tratá-los com os braços abertos, de ter para com eles aquela identificação de que encontrou uma alma criança, uma alma infantil, uma alma simples. Quer dizer que não é alguém que você trata com arrogância, que você olha do alto da sua soberba. Não. Jesus está dizendo: quem recebe essas pessoas está me recebendo. Ou seja, ele se identifica com quem é desse jeito. Com quem é pequeno, com quem é vulnerável, com quem não tem por quem chamar, por quem depende do cuidado de um outro, dessas pessoas boas e simples do Evangelho. No trecho que aqui está omitido, Jesus diz que ai de quem escandalizar, de quem fizer cair uma alma dessas. Ai. Ele está dizendo: não mexam com eles. Não mexam, porque eles são meus. Eu cuido deles.
Você está achando que você vai passar impune se você mexer com eles? Só porque eles não podem se defender, só porque eles são simples e pequenos? Você está achando que você vai passar ileso por isso? Não vai! Você pode passar ileso pela justiça dos homens, porque a justiça dos homens é falha. A justiça dos homens não defende quem é pequeno. Porque quem é pequeno não tem nem como se representar, quem é pequeno não consegue, diante de um psicopata, apresentar provas, argumentos. Quem é pequeno está desarmado. Só que existe uma justiça que é de Deus, é da vida. Existe uma justiça que nasce da providência divina que dirige a realidade inteira. E ela é implacável com quem maltrata os pequenos. Não importa quão alta seja a árvore, há de cair de podre. Não importa o quão seja forte, se maltrata os pequeninos dele, tudo vai se voltar de um jeito misterioso para derrubar. Jesus diz que é melhor que quem faz isso amarre uma pedra de moinho em torno do pescoço e se jogue no mar. O perverso acha que ele vai longe com a perversidade dele. Queridos, não há psique que aguente a perversidade. O perverso, ele é sempre tomado de pânico, ele é tomado de medo, ele não dorme direito, ele é amargo, ele é infeliz, ele está cozinhando seu fígado, seus rins, ele vai explodir de dentro para fora, ele não consegue ter nenhum bem naquilo que ele faz. Ele pode rir por ter tido uma vitória momentânea, mas ali na frente ele vai gritar de dor, porque todas as coisas vão vir contra eles. Ele não precisa de serpentes que o mordam, os seus ossos são as serpentes que mordem a sua carne. Quem é ruim, quem é mau, quem maltrata um pequenino, quem tem a coragem, a perversidade de passar por cima de quem é pequeno, vai perder a sua paz por completo, será tomado de pânico, de desespero. Não vai conseguir perseverar muito na sua malícia. Pode andar alguns quilômetros, mas ali na frente cai duro. Porque essa é a história de todos os perversos. Não há ditador que não tenha terminado assim, não há assassino que não tenha terminado assim, não há psicopata que não tenha terminado assim. E a palavra de Deus é clara: o justo não precisa sujar as suas mãos com um homem ímpio, porque ele mesmo se destrói. Jesus diz: seria muito melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho num suicídio trágico e se jogasse rio abaixo. E isso é tão terrível que ele diz: olha, se o teu olho te leva a fazer isso, se a tua mão, se o teu pé te leva a fazer isso, assim como você pega uma perna gangrenada que já está podre, que pode te matar, e você corta ela fora, tira isso de você, corta. Porque isso é a coisa mais perigosa que existe. Deus defende os seus pequenos. Ele o faz como ninguém. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Ou seja, essas almas simples, boas, que querem fazer a vontade de Deus, que chegam com toda a inocência, com todo sentimento bom, e que são ultrajadas, essas são assunto de anjos com Deus. Isso não está
ignorado. Tem mensageiros levando tudo o que está acontecendo para o Pai, dizendo: Pai, o Senhor vai deixar isso aqui parado? Eles podem não encontrar advogados na terra, mas no céu eles estão o tempo todo dizendo: Pai, olha o que está acontecendo, são os teus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, nenhum. Esses pequeninos são objeto de um cuidado individualizado de Deus. Jesus está falando da igreja, ele está dizendo de todo mundo que é pequenino na igreja e que, portanto, é o objeto das atenções do Pai. São para esses que o Pai olha, esses que o Pai ama. Nós, muitas vezes, não vemos isso. Nós temos tantas situações em que nós pensamos: não, espera aí. A visibilidade está do lado de quem é grande, de quem está no alto. Não, isso não é igreja para o Evangelho. Para o Evangelho, o centro das atenções está nesses pequeninos de Jesus. São eles que ocupam o campo de visão do eterno. Eles são a paixão de Deus, a alegria de Deus, a felicidade de Deus, aqueles em que Ele se compraz. Não tenhamos medo de ser pequeninos. Não nos sintamos impotentes se nós não conseguimos que o nosso grito seja ouvido, que a nossa vida seja notada. Não fiquemos de modo nenhum desapontados se todas as estruturas de repente se tornam hostis contra nós. Não fiquemos chateados se nós vemos a insensibilidade dos grandes diante de quem é pequenino. Talvez nós sejamos pequeninos. Talvez nós sejamos vulneráveis. Talvez nós sejamos impotentes, fracos. Não nos escandalizemos com isso. Porque se nós somos pequeninos de verdade, nós somos um objeto especial do cuidado do Pai. Ele zela por nós. E Ele faz justiça. Nós temos que rezar. Que Ele faz. Que o nosso coração possa descansar nesse cuidado. Há um salmo que diz: o Senhor não deixará prevalecer por muito tempo o domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos, para os justos não mancharem as suas mãos na iniquidade. Porque o pequeno é inocente. E se ele é inocente, Deus não permitirá que ele suje as suas mãos. Tudo acontecerá dentro da mais estrita e santa providência de Deus, que sabe quem é quem e que sempre se posiciona em favor de quem é mais fraco.